Quando a gente olha uma imagem como essa, é impossível não se perguntar o que leva um animal aparentemente normal a chegar nesse estado tão devastador. A resposta, por mais incrível que possa parecer, muitas vezes está ali, escondida bem à vista de todo mundo, no pasto. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso mergulho vai ser profundo em um dos desafios toxicológicos mais significativos e, eu diria, mais insidiosos da pecuária brasileira, a senesciose. Uma intoxicação que age em silêncio, mas que deixa um rastro de destruição. Então, para destrinchar esse caso, a gente vai seguir quase que uma jornada de investigação, sabe? Começando pela dimensão do problema, depois identificando os culpados, entendendo a arma do crime, vendo os estragos, como fechar o diagnóstico e, claro, mais importante, como lutar contra essa ameaça. Bom, vamos lá. Para a gente ter uma noção real da gravidade da senesciose, a gente precisa primeiro entender o tamanho do impacto. E não é só econômico não, hein? É também sobre o bem-estar animal em uma escala gigantesca. E os números, bom, eles falam por si e são realmente assustadores. Pensa só, num rebanho de mais de 220 milhões de cabeças, as plantas tóxicas são responsáveis por uma perda anual que pode passar fácil de 1,5 milhão de animais. Agora, o ponto-chave, o epicentro do problema com senécio está no sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Lá, esse gênero de planta é o grande vilão, causando mais da metade de todas as mortes por intoxicação. E o que estes mapas mostram é a prova visual de que o problema está crescendo. É uma fotografia da expansão da doença. A gente consegue comparar a incidência ao longo de 40 anos. Notem como as áreas em vermelho escuro que marcam a maior incidência não só se intensificam, mas também se espalham no período mais recente. Isso vale tanto para intoxicações em geral quanto especificamente para a senesciose. E esse número aí, 9%, pode parecer pouco à primeira vista, mas ele representa a taxa de crescimento anual nos casos de intoxicação por senécio. Isso é alarmante. Mostra que não estamos lidando com um problema estático, e sim com uma ameaça que avança, que se expande ano após ano. Mas então, como é que essa intoxicação acontece? A planta, na verdade, não é nada saborosa. Os animais normalmente evitam. O problema é que se forma uma espécie de tempestade perfeita de fatores de risco que os forçam a comer. É a falta de pasto bom no inverno, somada à superlotação que gera competição por comida, e o pior, é justamente nessa época que a planta está brotando, fase em que a concentração de toxinas está no pico. Certo, a primeira linha de defesa é sempre o reconhecimento. Então, agora, vamos focar em identificar as duas espécies de senécio que mais causam problemas no Brasil, porque, no fim das contas, a identificação botânica correta é o primeiríssimo passo para a prevenção. E aqui estão elas. Olhando rápido, parecem só duas plantas de flor amarela, né? Mas existem diferenças cruciais que fazem toda a diferença na identificação a campo. E é nesses detalhes que a gente vai focar agora. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, a Senecio brasiliensis, a famosa Maria Mole. Ela é nativa, uma planta alta que pode passar de 1,5 m e tem as folhas bem recortadas, sabe? Do outro lado, a Senecio madagascariensis, ou margaridinha. Essa exótica invasora, bem menorzinha e com as folhas mais simples e estreitas. Essas características são a chave para reconhecer o inimigo no pasto. Ok, já identificamos os criminosos. Agora vamos examinar a arma do crime. O poder de fogo do sinécio está num grupo de compostos químicos que tem um mecanismo de ação, nossa, silencioso e absolutamente implacável. E essa é a arma molecular, os alcaloides pirrolizidínicos. O mais irônico e trágico de tudo isso é que eles agem como se fossem bombas relógio. Inicialmente são inofensivos, eles só se tornam letais quando o próprio fígado do animal, numa tentativa desesperada de metabolizar e eliminar a substância, acaba, sem querer, ativando o gatilho da sua própria destruição. Esse mecanismo de ação é uma verdadeira sequência de eventos trágicos. Depois de ingerido, o alcaloide vai para o fígado. Lá, as enzimas do próprio animal, o citocromo P450, o transformam em compostos superreativos. Esses compostos, então, atacam e se ligam ao material genético das células do fígado, bloqueando a capacidade delas de se dividir. O resultado? Células gigantes, os tais megalócitos, que não funcionam direito, acabam morrendo e são substituídas por tecido de cicatriz. É a destruição lenta, silenciosa e progressiva do fígado. E agora, vamos ver as consequências de toda essa destruição celular. Os sinais clínicos e as lesões que a gente encontra na necropsia contam a história de uma falência hepática que foi sendo construída silenciosamente ao longo de meses. Essas imagens aqui são clássicas e mostram os sinais de insuficiência hepática.
No painel A, o abdômen enorme pela ascite, que é o acúmulo de líquido. No B, o prolapso retal, consequência do esforço constante. No C, um sinal neurológico claríssimo, o animal pressionando a cabeça contra objetos, causado pela encefalopatia hepática. E no D, a fotossensibilização, que são essas lesões na pele porque o fígado doente não consegue mais metabolizar um derivado da clorofila. Na necropsia, o estrago fica ainda mais evidente. O fígado perde completamente sua arquitetura normal. A cápsula fica grossa, esbranquiçada, como a gente vê em A, e a superfície de corte, em B e C, revela um órgão duro, nodular, cheio de tecido fibroso. E um achado muito característico que está em D é o edema na parede da vesícula biliar. A falência do fígado tem consequências no corpo todo, claro. A hipertensão portal e a falta de produção de proteínas causam um extravasamento massivo de líquidos. O que a gente vê aqui é o edema gelatinoso no mesentério e no abomaso, e o acúmulo de líquido no abdômen, a ascite, e também no tórax, o hidrotórax. A confirmação final, o checkmate do diagnóstico, vem da histopatologia, da análise no microscópio. No painel A, a gente vê a lesão mais clássica, a megacitose, os hepatócitos gigantes, junto com a proliferação de ductos biliares. Em B e C, a completa desorganização e a fibrose tomando conta de tudo. E no painel D, a lesão no cérebro, o status esponjosos que explica os sinais neurológicos. Essa é a chamada tríade clássica das lesões hepáticas por senécio. É a assinatura do crime. Com todas essas peças na mão, o médico veterinário consegue montar o quebra-cabeça. O diagnóstico da seneciose é um processo que junta o histórico do rebanho, os sinais clínicos e, claro, os achados de laboratório e de necrópsia. Em animais vivos, temos duas ferramentas principais. O exame de sangue para medir a enzima GGT é um bom indicador de lesão, mas ele pode ter falhas. Agora, a biópsia hepática, essa sim é o padrão ouro. Com ela, a gente consegue ver as lesões microscópicas diretamente, confirmando o diagnóstico de forma definitiva e, mais importante, avaliando qual é a real extensão do problema dentro do rebanho. E aqui a gente vê o procedimento. É minimamente invasivo e fornece uma amostra de tecido bem pequena, mas com um valor diagnóstico imenso. Esse pedacinho de fígado pode literalmente salvar o resto do rebanho, porque ele permite agir com medidas de controle imediatamente. E tudo isso nos leva ao ponto mais crucial de toda essa conversa. Como as lesões são irreversíveis e não existe tratamento eficaz, a única forma de vencer essa batalha é através da prevenção. A ação tem que ser proativa, tem que ser estratégica. A defesa tem que ser construída em vários pilares. Um bom manejo de pastagem, claro, é fundamental. O controle mecânico e o químico têm sua utilidade. Mas o ponto-chave, a medida mais eficiente e sustentável a longo prazo, é o controle biológico com ovinos. Eles são bem mais resistentes à toxina, e olha que interessante, eles preferem comer a planta limpando a pastagem para os bovinos de uma forma natural e muito eficaz. No fim das contas, a conclusão é bem clara. A seneciose é uma daquelas doenças em que a cura simplesmente não é uma opção. A única vitória possível está na prevenção. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A verdadeira saúde de um rebanho talvez não esteja em remediar problemas, mas sim em gerenciar todo o ecossistema da propriedade de forma inteligente, estratégica e, acima de tudo, proativa.